Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você, mas a gente sempre deixa no ar para ver se é útil para alguém. Essa aula é uma sequência da aula anterior, onde eu criei essa textura repetitiva no Blender e anexei ela aqui como textura do brush para poder pintar, né, esse padrão de tijolo. Eu quero fazer o mesmo tipo de textura repetitiva, só que dessa vez utilizando o GIMP. Né? Então eu estou com o GIMP aberto aqui, eu vou criar uma imagem nova. Meu objetivo é fazer uma textura de 256 por 256, mas no caso do GIMP, eu vou fazer uma imagem de 1024 por 1024 e eu vou cortar essa imagem depois para uma textura de 256. Então, 1024 por 1024 vai ser o tamanho da minha imagem. Eu estou criando ela com fundo preto mesmo, ou seja, a minha cor de fundo aqui era o preto. Então ele herdou essa configuração. Né? Se você não tiver criado uma imagem com fundo preto, né? Vamos considerar que você criou uma imagem com fundo branco, não tem problema. Né? Você pode preencher com a cor de frente aqui e ela vai ser uma imagem preta. E o que eu quero fazer aqui é fazer uma textura repetitiva de 256. Então a gente tem que imaginar que tem um quadrado aqui de 256 por 256, que vai ser minha textura final, e que essa imagem maior é só para eu ver o encaixe mesmo. Tá? O GIMP possui uma ferramenta de textura encaixável que fica em Symmetry Paint. O Symmetry Paint, quando você acessa ele, ele é uma série de simetrias diferentes. Então, para exemplificar, sem aprofundar demais, eu tenho o espelhamento. Eu vou usar uma simetria vertical. A gente pode usar a ferramenta de mover para mudar o centro dessa simetria. Né? É, no caso aqui, o meu eixo, eu posso entrar com valor numérico também. Vamos colocar 512, que deve ser o 511, que deve ser o meio. E eu vou pegar um pincel qualquer aqui, ó, vou pegar um brush, o default talvez do default aqui. E aqui a gente tem a simetria. Né? Essa simetria ela pode ser vertical, ela pode ser horizontal. E a gente pode ter ela em todas as direções, né? Ela pode ser centralizada. A gente vai ter o tiling, que é o que a gente vai usar aqui para fazer nossa textura repetitiva, e a gente tem a mandala. A mandala tem um número de spikes aqui, um número de pontos, onde eu vou fazer um padrão repetitivo. Né? Então, todos eles são interessantes, mas o que me interessa hoje é o tiling. Tá? Então, eu peguei em janela, Dockable Dialogues, Symmetry Paint, e estou usando a opção Tiling para poder criar a minha textura repetitiva. O que eu vou mudar aqui é o tamanho da minha textura repetitiva. Então, eu não preciso imaginar de fato o quadrado de 256, porque eu posso só entrar aqui com o valor e falar que eu quero uma textura de 256 por 256. E aí, o que eu vou fazer aqui é pintar um padrão. Né? Então, o padrão que eu vou pintar aqui, eu estou baseando em coisas que eu tenho visto na vida, tá? Então, a referência, apesar de não estar visível aqui, né? Eu tenho meu celular com as fotos, né? E com as minhas referências, tá? Vou pegar um pincel menorzinho aqui, tá? Eu vou marcar aqui um padrão que seja, sei lá, umas pedrinhas dessas que a gente tem, às vezes em beira de piscina, em caminho, né, de entrada de jardim, né? Então, vou colocar uns fragmentos assim. Então, aqui já dá para ver o meu padrão repetitivo, né? Já dá para fazer o meu padrão repetitivo. A vantagem de fazer isso em programas de pintura, né? A vantagem de você criar isso em programas de pintura é geralmente a diversidade de brush que vem por padrão, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no My Paintbrush e escolher um dos pincéis que vem por padrão aqui, né? Eu vou ter já, tipo, pincéis que são interessantes para mim, né? Então, isso aqui que passa a ser a vantagem de usar, né,
uma ferramenta dessas, né? Ou seja, você já ter os brushes pré-definidos. Existem algumas outras vantagens como seleção, tratamento, né, algumas outras vantagens que a gente vai ver para frente para outros tipos de textura, mas no caso da textura encaixável, a principal vantagem são as variações de controle que eu tenho, né? Então eu posso ter uma textura de 128 encaixada dentro de uma textura de 256, né? Então eu consigo fazer um Inception de textura encaixável. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho, né? E eu tenho já uma série de brushes muito legais que eu posso utilizar aqui, ó, para pintar rapidinho a minha textura. Então aqui tá ótimo para mim essa pedra, né? Eu vou pegar aqui só um pincel diferente, talvez esse acrílico aqui só para fazer um highlight na parte mais alta da pedra, né? E aí agora eu vou fazer o meu Inception de textura por cima, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou digitar o valor, né? Eu quero digitar 128 por 128. Ele já está fazendo isso automaticamente por causa desse link aqui, né? E aí eu vou pegar um pincel com pouca opacidade, eu vou alternar aqui. Então eu quero fazer, por exemplo, é, uma granulação. Vamos fazer pretinho. Deixa eu pegar um pincel diferente aqui, que fique mais visível para a gente. Tá. Então, talvez eu tenha alguma coisa mais porosa aqui, partículas. Tá. Então aqui, ó, eu estou fazendo a textura, ela é encaixável de 128 por 128 por cima da minha imagem encaixável de 256 por 256. Então eu estou criando padrões a mais aqui, ó, é, por cima. Então eu consigo criar um subpadrão, né? Então esse é um exemplo de configuração que não é possível lá no Blender, por enquanto, né, atualmente, né, e que é possível em outros softwares, né. Então, eu ter essa granulação adicional que eu estou pintando por causa da possibilidade de ter, né, uma textura inferior por cima de uma textura superior é muito interessante. Não é necessariamente o que eu queria fazer, né, ou seja, minha textura já estava bem interessante antes disso, né, mas talvez eu consiga, por exemplo, talvez com um tom médio, né, um tom de cinza, e um pincel mais neutro, talvez eu consiga fazer uma porosidade aqui, que eu não tenho que fazer ela tão grande e ela vai afetar todo mundo numa velocidade maior, né? Então eu consigo fazer mais grãos aqui na minha textura, dessa forma, né? Se eu quiser voltar aqui para outro valor, eu posso fazer com 256 e eu posso inclusive fazer essa sobreposição de valores, né? Ter uma textura de, sei lá, 64, 64, que é um padrão granuloso, aí depois fazer um tile de 128 por 128, que tem outro padrão, depois um de 256 por 256, que tem mais um padrão. Então eu tenho essa liberdade, ela é bem-vinda para a gente. Depois que eu fiz isso, agora é hora de cortar a imagem. Eu não quero apagar a imagem, eu nem preciso apagar ela, né? Eu só quero cortar ela. Então vou pegar aqui a minha ferramenta de recorte, tá? Eu posso usar o recorte automático também da imagem. A imagem ela tem um controle de tamanho de tela de canvas, né? Então eu posso vir no canvas aqui e falar que eu quero 256 por 256 e ele vai redimensionar isso para mim. Então eu consigo fazer isso por aqui. Eu consigo também fazer com a ferramenta de corte, contanto que eu não use a opção Delete Cropped Pixels. Então se eu digitar 256 por 256 aqui, e se eu definir aqui a posição, vamos definir a posição 0 e 0, por exemplo, né? Opa, fiz errado. Posição 0 e 0.
e o tamanho 256 por 256. Eu consigo criar essa janela de corte aqui sem apagar a imagem toda. Então, se eu vier aqui, ó, a imagem continua aqui, ou seja, eu posso mudar o enquadramento se eu quiser, não é necessário, mas eu posso. E se eu quiser ver a minha imagem sem perder o corte, eu tenho como pedir para ele mostrar tudo, né? Então eu posso, na verdade, continuar pintando mesmo depois de dar o crop. Eu posso continuar pintando o meu tile, né? Não tem problema eu vim aqui e retocar, mas agora eu tenho uma noção de onde é que é o corte da minha textura, né? Onde é que é o corte da minha... Deixa eu fazer um detalhe aqui, né? Então, isso está acontecendo aqui. Minha imagem é 256, se a gente olhar aqui, minha imagem é 256, mas eu consigo ver ela inteira. Vamos de novo aqui, ó, View, Show All. E agora eu estou vendo meu recorte. Nesse caso aqui, que é uma textura que eu estou pintando no GIMP, talvez seja ideal eu salvar um backup e exportar o PNG. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou dar um Save. O Save ele vai ser sempre no formato do GIMP, porque ele está conservando as informações, ou seja, ele vai preservar essa informação. Então, vou dar um Save aqui. Eu vou lá no UDAN e vou chamar isso aqui de Tiled Rock. Então esse é o save, eu salvei em XCF. E agora eu vou exportar como um PNG ou um JPG, um formato que seja compatível com o Blender. JPG é levinho, perde um pouco de qualidade, mas é levinho e é ótimo porque a gente vai fazer. PNG é um pouco maior, mas não perde qualidade. E PNG aceita transparência. Então vamos deixar um PNG aqui para... Tá. Então eu salvei uma cópia e eu exportei uma cópia. Deixa eu abrir os dois para a gente ver a diferença. Então eu vou abrir o PNG e o PNG, ó, ele é só o 256. Ele não tem o resto da informação. E o XCF, que é o formato do GIMP, né, o que eu salvei, XCF, ele tem a informação inteira, né, da minha pintura. Então, sempre que eu quiser conservar a informação, preservar o meu processo, eu vou usar save. Sempre que eu quiser conversar com outro software, eu vou usar export. Então, salvar é conservar a informação, exportar é mandar para o outro software. A gente vai trabalhar dessa forma. Então, no Blender aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pintar isso aqui de branco, porque eu quero testar o brush novo. E eu vou trazer essa imagem que eu criei no GIMP para dentro do nosso projeto aqui. Então, eu estou no UDAN-Brick, eu vou duplicar esse brush, vou chamar de UDAN Rock. Eu estou com vontade de colocar Tiled, mas por enquanto eu acho que eu posso deixar só UDAN Rock. Na textura, mesma coisa, minha textura está com o Fake User, todas elas têm o Fake User. Eu vou fechar ela e vou criar uma nova textura que eu vou chamar de Tiled Rock Texture. E vou já marcar aqui o meu Fake User. Vou clicar no botão de configuração da textura e, como é uma textura externa feita no GIMP, eu vou abrir ela, Tiled Rock. E assim que eu abrir, eu já vou pedir para ele empacotar essa imagem. Então agora eu tenho um brush lá nas minhas opções de ferramenta aqui em cima, Tool. Eu tenho um brush que vai fazer essa textura de rocha, mas eu acho que eu vou fazer ela com um tamanho diferente. Então essa aqui eu acho que eu vou usar só 3 repetições em vez de 4. E eu acho que eu vou deixar ela numa cor mais acinzentada, menos saturada, para a gente poder
testar. Então agora eu tenho uma textura de pedra que funciona do mesmo jeito. Eu posso ir sobrepondo ela aqui, né, na cor, né, e fazendo com que a textura ela pareça diferente, mesmo quando, né, eu tenho só o, né, tipo, uma informação aqui. Eu posso usar as cores para criar as nuances, né, de tom das cores das minhas pedras, né? Talvez eu queira um Pressure Mask nesse caso. Vamos testar. Talvez nesse caso eu queira um Texture Mask. Então vamos testar aqui Cutoff. Muito duro, muito rígido. Vamos tentar o Ramp. O Ramp ele vai achatar todo mundo aqui. Então eu acho que eu prefiro usar desligado mesmo. Acho que fica um pouco melhor. Eu acho que eu vou querer um brush mais suave nesse caso aqui. Eu acho que eu não vou querer um brush com fall off constante. Eu acho que eu vou querer um fall off mais suave, né? Aqui porque fica um pouquinho mais do resquício da minha pintura de pedra ali, né? É, então fica um pouquinho mais o resquício desse espaço aqui. Então a textura encaixável. Nesse caso ela não ficou tão prática quanto eu achei que ia ficar. Não tem problema. A gente vai testando em outras configurações. Eu acho que o que eu tinha que fazer talvez fosse a lateral um pouco mais branca e o topo um pouco mais cinza. Talvez esse fosse o tratamento que eu tivesse que fazer na imagem na hora que eu tivesse pintado. Mas isso aí é parte do teste, ou seja, vocês vão testando as pinturas para definir o que vocês querem de acabamento. Então eu posso vir aqui, né, e trabalhar com os valores da minha pintura, né, para poder fazer um tratamento diferente. Então, o que eu acho que no futuro eu vou fazer, não durante a aula, eu acho que eu vou deixar a lateral dele mais branca e vou deixar o topo dele mais acinzentado. Acho que é isso que vai acontecer na hora que eu estiver fazendo a revisão disso, né? Lembrando que eu vou fazer isso com 256 por 256, né? Show all. Então eu vou fazer isso na imagem como um todo, né? Mas isso eu vou fazer fora da câmera, né? Porque vai demorar bastante até eu chegar no tom que eu quero, né? Então isso eu vou fazer fora da câmera, mas o conceito é esse aqui. Eu vou inverter a relação de valores aqui, né? Tem como eu fazer isso é, com os ajustes de cor, né? Então existe ajustes de cor para inversão de valor e para a gente substituir cores entre si, né? Então tem uma série de formas de eu fazer isso, né? Mas aí vai ficar para fora da câmera. Eu sinto que eu vou preferir pintar. Eu sinto que eu vou preferir pintar as cores do que fazer o automático. Eu acho que vai ficar um pouco mais encorpado e eu acho que a camada de tinta que já está aqui, né, nessa pintura, né, ela vai agregar com os novos tratamentos que eu vou trazer aqui, né? Então, deixa eu escolher. Eu gosto muito desse pincel. Então, deixa eu dar um reset para o valor default dele. Então, eu acho que eu vou preferir fazer pintando. Acho que vai ficar mais eficaz para mim.
né? Então, mas esse é o conceito, né? Então, senão essa aula que era para ter uns 20 minutos vai ficar com uma hora só porque eu estou querendo demonstrar uma coisa. Mas é essa relação de valor, topo mais escuro, que eu acho que eu vou acabar utilizando lá na textura final. Mas é isso. Espero que tenha ajudado os alunos, né, a fazer mais uma etapa das atividades que a gente tem no curso. Espero que quem estiver vendo isso é, no YouTube também tenha sido ajudado de alguma forma, né? E no mais, vamos salvar aqui meu arquivo para ele estar prontinho para a próxima aula. Vou conferir se eu empacotei tudo usando o Pack Resources, Pack. Todo mundo estava empacotado já. E vou dar um save aqui. Então, esse arquivo já está com dos 10 pincéis que eu estou projetando para o semestre, né? Eu já estou com metade deles, né? Metade já está pintadinho aqui. Eu só preciso fazer mais uma textura encaixada preta e branca e depois eu vou fazer as texturas encaixáveis coloridas, né? Mas isso vai ser um outro vídeo.